Educação inovadora Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Esta semana, o Learning World foi à Alemanha para conhecer os diversos sistemas de ensino que podem variar de acordo com a região de residência, as vocações e até as convicções dos pais. A Alemanha está dividida em Estados federais e cada um tem alguma autonomia na organização do sistema de ensino. Na avaliação também é assim. Como é que tudo isto se compatibiliza? Quais são os prós e os contras? Fomos à Baviera à procura de respostas. Patrícia, uma jovem professora, corrige exercícios dos seus alunos numa escola de Munique. Ela completou estudos para ser professora no ensino secundário. Não estudou aqui na Baviera. Por isso, o Estado da Baviera não reconhece o diploma que ela obteve em Brandenburgo, no nordeste da Alemanha. Se as habilitações não são reconhecidas por todos os Estados, se o grau apresentado for considerado inferior, as pessoas sentem-se mal e até um pouco discriminadas. As pessoas estudaram, fizeram estágios, passaram por todo esse stress e pensam, finalmente agora posso começar a trabalhar. Na Alemanha, a política educacional não depende de um só ministério. Depende de 16 ministérios estaduais. Isto resulta numa forte concorrência entre os Estados, o que aumenta os níveis de exigência com diferentes normas e padrões de qualidade. Na Alemanha, os Estados Federados decidem que estrutura educacional e que tipo de escolas querem ter. Este modelo específico é fruto da história. Antigamente havia aqui muitos pequenos Estados e cada um escolheu os seus próprios processos. Patrícia teve de lutar ao longo de 2 anos para obter um diploma reconhecido em todo lado. Um doloroso processo burocrático, embora as suas classificações estivessem entre as melhores. Sente-se como se tivesse feito a sua formação no estrangeiro. Fizeram-me muitas perguntas sobre o reconhecimento dos meus graus. Tive de me dirigir diretamente ao ministro. Demoraram muito tempo a responder. Fartam-se de pedir documentos. É um processo que parece não ter fim. A GEV, a maior confederação sindical alemã, acha que casos como o de Patrícia são sintomáticos da realidade federal e conduzem a desigualdades com uma seleção baseada num certo tribalismo. Isto é inaceitável, quase uma piada de mau gosto. O conhecimento de um professor não está a ser usado em toda a sua dimensão. Por outro lado, trava o desenvolvimento e isso também é uma tragédia pessoal. Na Baviera, os governos das últimas décadas têm vindo a definir os seus próprios padrões, estimulando a concorrência com o argumento de que este sistema conduz a melhores resultados. Sondagens recentes indicam que 90% dos pais alemães desejam que o sistema federal mude rapidamente, com medo do que possa acontecer aos filhos, se decidirem mudar de Estado. Há muitos estudantes a fazerem testes de vocação, ou seja, vão para a escola 2 ou 3 dias e trabalham o resto da semana. Como é que isto funciona? É o que vamos ver a seguir. Hannover. Hoje é dia em que Julien pode fazer os erros e experiências que quiser. Ele estuda numa escola vocacional de Hannover. É um entre mais de 500.000 que, todos os anos, escolhem um sistema dual. Tenho a roda de um robô na minha mão para lhe controlar os eixos. O sistema dual é centrado no ensino de profissões para jovens com idades superiores aos 16 anos. Combina 2 ou 3 dias de aulas na escola por semana com um estágio numa empresa. Nós somos uma escola estadual e damos qualificações que vão além da área profissional, o que significa que a competência não é apenas sobre a área técnica, mas também queremos transmitir uma experiência social. Nesse sentido, essas escolas também ensinam conhecimento geral. É por essa razão que Julien também frequenta as aulas de política. Por outro lado, 4 vezes por semana vai para a empresa, onde é aprendiz. O que aprende na escola é posto na prática aqui. Através da escola eu reforço o que aprendo aqui. Também aprendo coisas novas, não é só a teoria que é ensinada. Nos laboratórios aprendemos coisas práticas. O contraste de ambas as experiências é muito bom.
Para receber um certificado, ele deve passar por exames práticos e teóricos. A formação profissional dura de 2 a 3 anos e meio. O trabalho é pago pela empresa como um trabalho em tempo parcial. Este sistema foi criado no século XVIII, mas continua a vigorar. Tem a vantagem, em comparação com uma formação estritamente académica, de dar já alguma experiência de trabalho. Em tempos de queda das taxas de natalidade, os nossos trabalhadores qualificados, geralmente, têm uma maior chance de encontrar um emprego. Os custos para o Estado são altos. As máquinas usadas nas escolas têm de ser atualizadas. Um investimento que pretende garantir o futuro de muitos desses alunos. Nesta escola em Hanover, cerca de 80% deles conseguem um emprego no final dos estudos. E se isto não for suficiente, há escolas alternativas na Alemanha, de acordo com as suas próprias teorias de ensino. As escolas Waldorf são um exemplo onde os 3 R's se compatibilizam com outras habilitações académicas. Mas o método é controverso. Alguns pedagogos dizem que tudo isto é mais espiritual que educacional. É o que vamos ver nesta reportagem. Kaltenkirchen, no norte de Hamburgo. Começar um dia de escola cantando e correndo é o habitual destas crianças. O objetivo é mantê-los acordados, movimentando-os para que se sintam uma equipa, especialmente numa manhã de segunda-feira. Devem, de alguma forma, sentir bem os corpos, devem sentir onde estão os pés, onde estão as mãos e onde estão os colegas. E quando começa a aula de matemática sem livros nem canetas, as crianças mantêm-se em movimento. O caminho começa a fazer as coisas por si próprio, transforma o que aprende numa expressão artística e, no final, aprende o conteúdo por si próprio. A primeira escola de Waldorf foi fundada na Alemanha em 1919 pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Hoje são mais de 200 creches e escolas do ensino médio. Steiner também foi o fundador da antroposofia, um método que acredita que o intelecto humano tem a capacidade de entrar em contacto com mundos espirituais. Mas há pedagogos que criticam o método. Há famílias que passam por este sistema Waldorf sem perceber a antroposofia que existe por trás dele, porque a antroposofia muitas vezes implica uma doutrinação subliminar. Muitas coisas claramente antroposóficas não são mencionadas como tal. Os professores de Waldorf veem a questão de forma diferente. Não há doutrinação em tudo, apenas um fundo de conhecimento. Na verdade, é um instrumento para os professores que o podem usar para libertar capacidades criativas. No entanto, nunca é um assunto das aulas, porque não é nosso objetivo criar antroposóficos. O nosso objetivo é formar seres humanos com livre-arbítrio. Não se pode generalizar. Há uma pedagogia comum, mas as escolas são independentes. Não há livros únicos. Os programas escolares são comuns, mas desenvolvidos de acordo com as capacidades cognitivas dos alunos. Normalmente, os professores seguem a mesma classe durante 8 anos. Com isso, tentamos olhar para o conhecimento ainda não adquirido e para o que já está em desenvolvimento na criança. Os especialistas de Waldorf comparam a turma a uma família. Portanto, os professores têm muita liberdade, mas uma responsabilidade ainda maior. Você foi educado na Alemanha? Fez um teste vocacional? Ou gostava de frequentar uma escola deste tipo? Partilhe as suas experiências e opiniões nas nossas redes sociais. Estamos de volta na próxima semana. Goodbye from all the team. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.